Bom dia, gente. Só um minutinho que eu vou colocar lá no canal de Milagres. 1 minuto. Bom dia, gente. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo dia, um excelente dia. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco essa manhã. Que mais uma manhã de poder, Deus, Ele derrama sobre nós. E eu creio, irmãos, que se você está aqui, é porque existe um propósito maior. Uma proposta de crescimento que Deus tem gerado sobre o teu intelecto. Prosperidade, Nathalie, esse aí é o propósito da felicidade, que é o propósito da festa, da construção, da evolução pessoal. Então eu creio que cada um de nós que estamos aqui, Deus tem uma proposta para nós de evolução. Talvez você está vivendo um período difícil, talvez você está vivendo um período conturbado, talvez você está vivendo um período adoecido, um período de dificuldades. E Deus está dizendo, bom dia, gente. No meio dessa dificuldade, eu quero que você evolua mentalmente. A maior proposta de Deus para nós é que nós vivamos uma evolução. Bom dia, Linaldo. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Um excelente domingo a todos. Que o Espírito Santo do Deus Altíssimo esteja conosco. Bora curtir, bora compartilhar, para que o Espírito Santo de Deus chegue até nós e para que nós sejamos evoluídos, vivificados e avançados pela graça. Então eu quero ministrar no seu coração hoje que se você está aqui, se você chegou aqui essa manhã, que a paz, a alegria, a prosperidade e o sobrenatural de Deus, que a felicidade encontre você, Nathalie, que a tua mente, a metanoia mental, evolua cada dia mais através do Espírito Santo de Deus, que você possa viver a frutificação e a excelência do desenvolvimento pessoal. Por que eu vim falar de desenvolvimento pessoal? Esta manhã do Espírito Santo, a palavra de hoje vai estar em Ruth, capítulo 2. Livro de Ruth, capítulo 2, porque hoje nós temos um propósito de evolução profética para a tua alma. Você que diz assim, pastora, eu tenho vivido limites. A palavra de hoje é para você que tem vivido limites. Luana, viva a proposta da felicidade, da evolução. Todos os propósitos hoje da comunidade que está aí são propósitos de evolução mental. E a palavra, inclusive, de hoje é sobre evolução mental. É sobre desenvolvimento pessoal. Bom dia, Ruth. Bom dia, gente. Talvez você chegou aqui e disse assim, pastor, eu tenho tido dificuldade em mudar a minha mente. Eu tenho tido dificuldade em mudar a minha mente. Quem aqui já sentiu dificuldade em mudar a mente? Que você diz assim, eu gostaria de mudar, mas eu ainda carrego princípios que estão me adoecendo. Eu gostaria de que as coisas acontecessem para ontem, mas eu ainda, pastora, tenho dificuldade de mudar a minha visão mental. Já aconteceu com você, Ruth? Que a felicidade seja revelada a você. Toda a proposta da comunidade hoje é proposta de evolução mental. Para você que diz assim, eu quero evoluir, eu quero frutificar. A palavra de Deus hoje está em Ruth capítulo 2, porque você vai entender que o período que você está vivendo é um período de metanoia, que você viva a proposta da felicidade. Isto aí é um propósito de desenvolvimento pessoal, felicidade e evolução mental. Este domingo é um domingo de evolução mental. Para você que diz assim, hoje eu quero viver a evolução mental. Pastor, eu sinto que tem coisas que estão me acorrentando e impedindo o meu desenvolvimento. Prosperidade, Ana Paula, evolução mental. Estão impedindo que a minha mente evolua. Estão impedindo que alguns caracteres que a minha mente tem replicado sobre o meu corpo estão me diluindo de crescer. Eu sinto, pastora, que tem caracteres que estão rompendo a oportunidade do Espírito Santo. E essas pessoas que estão sendo visitadas essa manhã por uma evolução mental, eu vou dizer quem são elas. São vocês que sabem que precisam evoluir, mas não estão conseguindo.
São vocês que sabem que precisam avançar em algo, mas não estão conseguindo. São vocês que olham e dizem assim: isso aqui eu não estou conseguindo, eu não estou dando conta. Eu gostaria de frutificar, eu sei que isso está errado, eu sei que aquilo ali não é legal, mas eu não estou conseguindo. É para você esse domingo. Deus vai gerar em você propostas de evolução. E se você estiver espiritualmente aqui nesse ambiente, você vai pegar essas propostas de evolução, você vai dizer: olha quantas pessoas dizendo: é para mim. Eu quero evoluir, mas não estou conseguindo. Eu quero frutificar, mas não estou avançando. Eu fui até aqui, pastora, mas daqui para lá parece que eu paralisei no meio do caminho. Pois Deus trouxe você aqui essa manhã para isso, tá? Para que você evolua espiritualmente, materialmente, intelectualmente, para que você diga assim: pastora, eu vim aqui esse domingo para mudar. Eu estou disposto a me despir, eu estou disposto a abrir mão de tudo que eu fui para ser aquilo que Deus quer que eu seja, para viver aquilo que Deus quer que eu viva, para chegar aonde Deus quer que eu chegue, aonde Deus quiser, ainda que eu tenha medo, mas eu quero viver a metanoia da mudança intelectual. Pastor, eu quero viver uma mente nova, uma mente renovada, uma mente evoluída, uma mente frutificada pelo Espírito Santo de Deus, uma mente que corresponde aos comandos da graça. Deus, eu quero que você declare aí que você quer viver uma mente que corresponde aos comandos da graça. Eu quero que você repita comigo isso aí, Ruth. Eu quero viver uma mente que corresponda aos comandos da graça. Que o Espírito Santo de Deus vai falar com você e você vai dizer assim: olha, eu ponho qualquer coisa para obedecer ao Espírito Santo. Eu abro mão de qualquer conceito, qualquer padrão. Eu abro mão de qualquer dificuldade para seguir o comando da graça, para viver a evolução profética que chega do comando de Deus. E promoção aí, alguém promoveu a live. Seja frutificado, evoluído, acrescido, desenvolvido pela experiência do sangue. E a todos os patrocinadores, curtidores, que vocês vivam a evolução mental, que esta manhã você vai viver coisas grandes e extraordinárias. Livro de Ruth, capítulo 2. Eu quero que você acompanhe comigo a metanoia mental que vai chegar sobre você hoje. A evolução individual, material, intelectual, que vai levar você a outro nível espiritual. Porque é impossível você evoluir espiritualmente se a tua mentalidade está estagnada. Escute bem. Se a minha mente está estagnada, eu não consigo viver a evolução mental. Se a minha mente está atrasada, eu não consigo viver a evolução espiritual. Eu não consigo responder aos comandos do Espírito Santo. E é por isso que você está se sentindo frustrado. Porque o Espírito Santo tem mostrado algo a você e diga assim: ó, vai por esse caminho aqui, você não consegue, porque a tua emoção te frustra. Não é assim? O Espírito Santo diz pra você: isso aqui tá errado, mas você continua se comportando errado. E você fica triste porque você não consegue corresponder aos comandos da graça, mesmo sabendo que aquilo está sendo prejudicial a você. E esta manhã tão poderosa, eu vim aqui para dizer que Satanás, ele tem gerado em você espigas, migalhas. Ele tem rompido você dentro de uma proposta e dizendo para você: olha, você está vivendo de migalhas, você não vai viver a evolução, você não vai desenvolver, você não vai viver o avanço, você vai ficar intelectualmente quebrado, frustrado, rompido, abatido, você vai ficar intelectualmente caído no meio do caminho, pegando espigas. Só que a proposta do reino, bom dia, para você esta manhã é outra. A proposta do reino para você hoje é evolua. Eu quero que você declare no mundo espiritual: é tempo de evolução. Eu quero que você declare: toda a proposta hoje da feste é felicidade, amém? Evolução intelectual, evolução mental, isso aí, é tempo de evolução. Todo princípio hoje aqui de semente, dentro da comunidade, dentro dos princípios da comunidade, é proposta de evolução. É você que diz assim: até aqui o diabo tocou no meu intelecto, daqui pra cá não toca mais, porque eu decidi evoluir. Repita aí no mundo espiritual: eu decidi evoluir, eu decidi avançar, eu decidi frutificar, eu decidi que vou responder aos comandos da graça. Vamos lá?
isso aí, Ruth. Ruth, capítulo 2. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, pausa, por que deu o nome de Ruth de a Moabita? Porque ela estava fora do seu contexto. Diga comigo assim, até aqui, bom dia, até aqui eu andei fora do meu contexto. Daqui para lá, eu vou andar dentro do contexto da casa de Noemi. Dali para lá, eu vou andar dentro do contexto da graça. Dali para cá, daqui para lá, eu serei guiada pelo comando da graça. E qual era o comando da graça que estava sobre Ruth? Noemi. Noemi estava sendo usada por quem? Pelo Espírito Santo. E você está aqui o quê? Para receber o comando da graça. Através do Espírito Santo de Deus. Um ótimo dia a todos. Bora compartilhar, bora curtir, bora abençoar a live, irmãos. Bora com tudo pra cima. Escute bem. Ruth carregava o nome de a Moabita. Ela estava fora do contexto daquela cidade. Ela estava fora do projeto de Deus, porque o princípio de Ruth, ela foi criada de uma maneira diferente. Leonária, prosperidade, ela viveu de uma maneira diferente. Ela tinha hábitos e costumes diferentes daqueles que Noemi teria que projetar sobre a mentalidade de Ruth. Repita comigo, existem alianças que Deus vai derramar no teu caminho para gerar evolução mental em você. Existem pessoas que Deus vai levantar para que você seja obrigado a responder os comandos da graça. Evolução mental, Luclécia. Evolução mental e intelectual. Evolução, Elinaldo, mental e intelectual. Que vocês vivam a metanoia evolucional, mental. Que todos vocês cheguem a lugares mentais que vocês nunca pensaram em chegar. Ruth carregava o nome de a Moabita. Diogo, bem-vindo, Diogo. Seja bem-vindo. Então, ela vivia estagnada por ser uma Moabita. Prova disso que Noemi virou para ela e diz assim, Ruth, volte para a tua terra. Revolução mental. Volte para a tua terra. E ela diz, eu vou onde você está. Prosperidade, meus filhos. Que a bênção de Deus esteja sobre a mentalidade de vocês. Que a evolução intelectual da graça esteja conosco. Então Ruth é levada a um confronto de morte. Bom dia, Sandro. Bem-vindo. Então nós olhamos para os lados e dizemos, Deus, até aqui eu fui. Prosperidade. Daqui para lá parece que eu parei, parece que eu travei, parece que as coisas estão diluindo. Bom dia, filho. Bom dia, filhos. Eu estou andando para trás. Eu estou estagnado, pastora, porque as minhas emoções estão estagnando a proposta de Deus. Então você, que tem dado mais legalidade às emoções do que propriamente a evolução mental, pois esta live foi totalmente preparada para você. Esta live foi totalmente projetada, erguida e levantada para um propósito. Deus está levantando uma proposta para que haja uma evolução intelectual sobre você. E Ruth carregava o nome de a Moabita. De repente tem alguém olhando para você e dizendo, ali está o confrontador, o medroso, a medrosa, ali está o perturbador, a perturbadora, e Deus está dizendo para você esta manhã, o nome que você carregou vai mudar esta manhã aqui, bom dia, vai ser transformado, erguido, fluidificado esta manhã, para que a proposta do reino de Deus chegue até nós. Nathani, evolução, Elinaldo, evolução, que vivamos a evolução intelectual da graça de Deus. Ruth vai deixar de ter o nome de Moabita para ser esposa de Boaz. Boaz era simplesmente o homem mais rico e mais conceituado daquela cidade. Eu quero dizer para você que hoje o conceito da graça de Deus chega até você. Pastora, como assim? Eu vou dizer de novo. O conceito da graça, da glória de Deus vai ser revelado e derramado até você através da visão intelectual que vai chegar para você. Alguém vai olhar para você e vai dizer, está debaixo de um luto, está debaixo de um problema financeiro, está debaixo de uma bala emocional, está debaixo de uma circunstância dolorida, mas o Deus poderoso e grandioso, Ele entra no mundo para dizer para você, é tempo de evolução intelectual. E aquilo que tentaram estagnar em você, a paralisia metanoica que tentaram atrasar em você,
você através do sentimento. Sabe por quê, irmãos? O diabo, ele tem um poder de nos gerar dores. Porque se ele gera dores em nós, ele paralisa a proposta de Deus. E aonde está o projeto de Deus para você? Quem é que pode me dizer, se você entende o que eu falo, se você tem entendido o que eu falo, qual é a maior proposta de Deus para a sua vida essa manhã? Qual é o lugar que Deus quer que você esteja? O maior projeto de Deus é o mental. Isso aí, Michele. Deus quer que você evolua mentalmente. Porque se você evoluir, isso aí, Ruth, se você evoluir intelectualmente, você tem domínio sobre suas emoções. E Deus quer que você evolua intelectualmente para que você esteja dentro da proposta do reino de Deus. Ruth começa o contexto do capítulo 2 dizendo Ruth, a Moabita. Ruth é aquela que carregava paradigmas de um outro povo, de uma outra cultura, de uma outra estrutura mental. Você chegou aqui esta manhã carregando uma estrutura intelectual diferente, uma estrutura mental, material diferente, mas Deus trouxe você aqui para trazer uma evolução profética, uma evolução intelectual, tirar você do lugar que você viveu até hoje, para entrar no lugar que Deus quer que você entre. Sabe por que você está no campo pegando espigas? Escute essa palavra profética para você. Sabe por que você está hoje no campo pegando espigas? Porque o caminho das espigas é o caminho da evolução intelectual. É impossível Deus colocar algo nas tuas mãos de evolução sem antes você viver as medidas de Deus. Ruth vai de uma princesa moabita, a esposa do filho de Noemi. Depois ela é o quê? Uma enlutada. Ela é uma enlutada. E depois de toda humilhação ela tem que ir para o campo pegar espigas, porque só havia ela e Noemi. Então, de uma princesa, ela tem que estar em uma posição pensante. Ela tem que ser alguém que auxilia Noemi dentro do projeto que foi colocado na cabeça de Noemi. Ruth é mão profética dentro da proposta de Deus. Só que a maior proposta não era para Noemi, era para Ruth. Só que Ruth precisava entender a metanoia que estava sobre Noemi, para que ela vivesse a evolução patrimonial, espiritual e familiar. Deus está dizendo para você aqui hoje. Sabe por que tu estás no campo pegando espigas? Sabe por que depois de tu se tornar uma princesa, um príncipe? Sabe por que depois de você viver um período bom, você volta para o campo para pegar espigas? Porque ninguém chega do outro lado sem antes passar pelas espigas. Ninguém chega do outro lado sem antes ter que ir ao campo gerar medidas espirituais para que você viva a proposta de evolução. Oh, recandaraba subiedecâmpia, saramandacia dequinabia. Deus está dizendo para você hoje, se você está no campo carregando espigas, glorifique ao nome deste Deus que nunca te desamparou. E se eu disser para você que as espigas são um lugar que Deus, bom dia, que Deus coloca você para que você viva a visão intelectual do rei. Noemi tinha uma proposta, mas era necessário ir, Ruth ia entender da proposta para que ela vivesse dentro da proposta. Eu posso desenvolver um propósito se eu não entendo dele? E para eu entender do propósito, eu tenho que ir para o campo. Deus, eu tenho que botar a mão nas espigas, porque Ruth seria a esposa de Boaz. E quem era Boaz? Dono do território das espigas. Deus! A proposta de Deus é que Ruth casasse com Boaz. E Boaz era dono do quê? De todas as terras patrimoniais, geradoras de espigas, geradoras de patrimônio, evolução. Mas primeiro Ruth teve que ir para o campo para entender de espigas. Oh, candessa da bassubiedecâmpia. Tem gente dizendo assim, Deus,
Por que eu estou vivendo isso? Escuta essa, Nathalie. Por que eu estou vivendo aquilo? Por que as coisas estão difíceis para mim? Deus está dizendo, eu estou te gerando faculdade no campo. Eu estou te ensinando o que é carregar espigas. Ninguém pode tomar posse de um território tão extenso sem entender do produto. Deus! Noemi vira para Ruth e disse, filha, vai para o campo. E as espigas que caírem você pega. As espigas que caírem você leva para o nosso alimento. Você traz para a nossa casa, para que nós possamos nos alimentar. Boaz aparece para Ruth e diz, a partir de hoje, você vai comer e vai beber como os meus trabalhadores. E ali a proposta de Deus começa a fluir. Sabe por que tu ainda não viveu a metanoia, a evolução financeira que tu tanto espera? Porque tu não entendeu que para poder chegar até Boaz, primeiro eu tenho que chegar nas espigas. Para eu chegar até Boaz, primeiro eu tenho que ir para o campo. Primeiro eu tenho que pegar as espigas que caem. Primeiro eu tenho que estudar o terreno. Rabanda subire de campia. Samenada canta. Que lindo, Diogo, eu não tinha visto isso aí. Decandubidá, sedaquedubinaia, ceia de que há. Ruth seria esposa do homem mais rico da cidade. E o que Boaz produzia? Milho, espiga. Então Ruth vai para o campo para pegar as espigas que caíam, para Deus poder contextualizar a proposta que ele tinha para ela. Sabe o que Deus está dizendo para você? Enquanto tu não aprender a contextualizar o meu propósito, tu não sai do limite que você está. Meu Deus! Porque a tua mente tem projetado processos antigos. Prosperidade, anota aí, esse aí é o propósito do anota aí, vambora. É o papiro. Você olha para trás e diz assim, Deus, por que eu voltei a pegar espigas? Por que eu estou no terreno? Porque Deus está dizendo, ninguém pode tomar posse de um terreno se não entender dele. Ninguém pode conhecer de uma proposta se ele não tiver a planta. Ontem meu primo e minha prima estiveram aqui. E meu primo sentou para fazer o projeto da igreja, o material comigo. Você precisa ter a medida da proposta para você poder comprar o material, para você entender o que você vai gastar, para você ter na tua mente como você vai direcionar aquele projeto. Então, irmãos, nós sentamos e falamos, meu primo falou, vai ser assim, vai ser assado. Ele deu as medidas, que ele trabalha com isso. E nós projetamos aquilo ali diante de Deus. Nós agora temos um projeto na mão para orar diante de Deus, com medidas. E sabe por que você está no campo aí pegando espigas? Eu vou dizer a você. Porque Deus está querendo mostrar a você qual é o território que você vai estar. Deus está entregando nas tuas mãos. Mas talvez você está dizendo, pastora, aqui só tem poucas espigas. Aqui só tem coisas pequenas. Aí Deus está dizendo, Ruth, entende do meu projeto? Porque logo depois tu serás esposa de Boaz. E Boaz simplesmente é dono de toda a proposta. Boaz é quem manda e desmanda no projeto. Boaz é quem abre e fecha as portas aqui nessa região. Deus está dizendo, sou eu quem manda e desmando. Sou eu quem abre e fecha portas. Sou eu quem evolua a proposta. Mas você precisa entender da proposta. Só que todo projeto tem uma Noemi. E Noemi vira para Ruth e diz, Ruth, vai aos pés de Boaz, se humilhe diante dele, porque é nesse contexto que eu vou gerar uma evolução profética para a sua vida. Deus está dizendo, sabe por que você está sendo levado a um período de dificuldade? Sabe por que você está sendo levado a um período de batalhas espirituais? Sabe por que você está sendo levado a um período de dificuldades? Eu vou dizer a você, porque Deus está te dando planta do terreno. Deus, anote aí o que Deus está cumprindo na tua vida. Diga aí, Deus está me dando planta do terreno. Deus está contextualizando a proposta. Só que para isso, primeiro eu preciso ir para o campo, medir o território. Preciso ter nas mãos as espigas. Primeiro Deus começa com pouco, para depois Deus gerar muito. E irmão, tem uma palavra do reino aqui para você.
Deus coloca na tua mão, você fica com aquelas poucas espigas. Quem tem poucas espigas valoriza ou não? Diga aí pra mim. Se você hoje só tem poucas espigas para se alimentar, qual vai ser o valor que você vai dar a essas espigas? Você vai dar um valor muito grande a essas espigas, porque é o único alimento que você tem nas mãos. Pois bem, Deus está dizendo: ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Aprenda a valorizar o pouco. Aprenda a valorizar as poucas espigas que têm caído no terreno. Mal sabia Ruth que aquele território todo seria dela, do menino que nasceria. E Deus está dizendo para você hoje: é tempo de viver a evolução profética. É tempo de você entender que o território que Deus te colocou hoje, que poucas espigas têm sido lançadas no campo e você tem olhado e tem dito: Deus, por que poucas coisas têm acontecendo? Deus está dizendo: eu estou te ensinando a valorizar espigas, Ruth. Eu estou te ensinando o valor das espigas. E sabe quando você aprende o valor das espigas? Acontece uma evolução intelectual. Sabe por quê, irmãos? Ninguém entrega nada para ninguém de uma hora para outra. Você precisa aprender a valorizar os contextos. Porque quem não valoriza os contextos acaba perdendo tudo. Prosperidade, Nathalie, que é a evolução mental, patrimonial, chega até você. Coisa linda. E que você viva a proposta do contexto da graça de Deus. Que você chegue a lugares grandes, altos, e que o Espírito Santo de Deus evolua o teu estado intelectual. Sabe por quê? Porque quem está no campo pegando espigas não está entendendo. Talvez está reclamando e tentando entender com Deus o porquê. Por que, Deus, eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo aquilo? Por que depois de eu ter isso eu voltei a pegar espigas? Deus está dizendo: porque ninguém põe a mão numa posse financeira sem chegar numa evolução intelectual e patrimonial. Deus levou, depois de Ruth ser uma princesa, Deus leva ela para o campo para voltar a catar espigas. Talvez ela nunca tenha catado espigas na vida dela, mas eu tenho algo para dizer para você. Quando Deus tem um contexto muito grande com você, Deus vai levar você para o campo para te ensinar o valor das espigas e para ensinar a evolução que Ele tem proposto para você. Talvez você está olhando e está dizendo: é, Deus, por que eu estou nessa situação? Por que depois de eu viver isso, viver aquilo, eu voltei a comer as espigas? Aí Deus está dizendo: eu estou te ensinando. Eu estou gerando evolução intelectual em você. Eu estou gerando evolução patrimonial. Alguém pode dar valor a algo que chega nas suas mãos? Se a pessoa não tem Kathleen prosperidade, se ela não tem a compreensão que a prosperidade do reino chega até vocês, a evolução, que vocês evoluam em camadas muito grandes. Se você não valorizou as pequenas espigas que estavam no campo, é impossível, pastora. E é justamente isso que aconteceu na vida de Ruth. Sabe por que Deus trouxe você ao campo e disse assim: olha, é um tempo de humilhação? Porque, irmãos, quem fica pegando as espigas que caem, quem olha para si diz assim: eu estou sendo humilhado. Mas quem carrega o contexto espiritual diz assim: eu estou sendo aprovado. Repita aí, você que está passando por um período difícil: eu estou sendo aprovado. Eu estou sendo evoluído intelectualmente. Eu estou vivendo a evolução da glória, da graça, do poder e da autoridade profética. Eu quero que você declare no mundo espiritual. Alguém está olhando para você e está dizendo: já não pode reproduzir o que reproduzia antes. Hoje está no campo, está batido, está debilitado, está cansado. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu te levei para esse campo onde caem poucas espigas, porque eu estou te ensinando as medidas desse projeto. Deus, eu estou ensinando você a valorizar as medidas do projeto. Eu estou ensinando você a valorizar as pequenas espigas, porque a proposta do reino de Deus é muito grande para a tua história. Eu estou fazendo a tua mente evoluir gradativamente até o processo de construção que eu tenho projetado para vós. Ruth casa com Boaz.
E ela passa a ser dona de todo aquele projeto. E ela já não é mais a moabita. Prosperidade a todos, evolução. Ela já não é mais a moabita, mas ela passa a ser dona do território. Deus, diga assim, olha, o contexto que eu carreguei até hoje. Alguém disse assim, é doido, é doida, é desequilibrado, é medroso, é abatido, é trambiqueiro, sei lá. Diga, até hoje eu carreguei esse contexto. Daqui pra frente, o contexto que eu vou carregar é que eu serei dono dos territórios que Deus colocar nas minhas mãos. Eu serei dono dos territórios que Deus colocar nas minhas mãos. Oh, aleluia! Eu vou chegar na graça, na proposta de evolução intelectual que Deus tem para mim. Muitas pessoas estão olhando para você e estão dizendo, olha lá, ó, tá no campo, tá catando espigas, perdeu as oportunidades e Deus está dizendo, é agora que eu vou gerar oportunidades. É agora que eu estou gerando uma evolução intelectual. É agora que eu estou gerando uma evolução mental. É agora que o limite vai começar a se romper. Ei, você, eu quero declarar. Como profeta, eu quero liberar uma palavra sobre a tua mente. Você que chegou aqui intelectualmente rompido, partido, quebrado. Você que chegou aqui intelectualmente abatido. Você que chegou aqui intelectualmente dizendo, eu não estou conseguindo avançar. Deus está dizendo que a todos prosperidade. Deus está dizendo, pois é no projeto das espigas que a evolução, Gisele, prosperidade, que a evolução intelectual começa a acontecer. Irmãos, quem aqui já viveu uma dificuldade? E quando você vive uma dificuldade, você diz, daqui pra frente eu vou fazer tudo diferente. Quem pode me dizer isso aí? Quando você vive uma dificuldade, você diz, daqui pra frente eu vou fazer tudo diferente. Quem aqui já viveu isso? Então, para que serve o campo? Para que servem as espigas? Não é para que você evolua? Quando eu entrei aqui de manhã, irmãos, eu falei, Deus, obrigado. Porque cada batalha que tu me permites passar, eu tenho evoluído um pouco mais. Obrigado porque cada espiga que eu peguei no campo, me trouxeram até aqui. Obrigado porque cada batalha, dificuldade, cada luta que eu enfrentei, o Senhor me trouxe até aqui. Para que pessoas sejam evoluídas, para que pessoas cheguem ao propósito pessoal que cada uma precisa viver. Talvez você está olhando para a tua dor e está dizendo, eu não merecia Deus, está vivendo de espigas. Eu não merecia Deus, está porque você olha e você sabe que você tem potencial para ser dono do território. Mas Deus está dizendo, enquanto tu não entender da proposta, eu não posso te dar as terras. Deus! Enquanto tu não aprender a lidar com o contexto da plantação do território, Deus está ensinando você o contexto do plantio. Porque só pode tomar posse de um território de milhos aquele que aprendeu a plantar. E para aprender a plantar, eu preciso aprender a fazer as pequenas colheitas. Porque para eu valorizar os grandes contextos de Deus, eu preciso primeiro valorizar os pequenas espigas que caem nas minhas mãos. Deus está dizendo para você, ó, eu tenho gerado pequenas propostas nas suas mãos. Porque a proposta que eu tenho para vós é muito grande. O contexto emocional que eu tenho para vós é muito grande. E Ruth, irmãos, ela chega naquele campo e sem olhar para os lados, ela escuta a voz de Noemi. E tudo que Noemi mandou ela botar em prática, ela botou. Ela não olhou o fato dela ter sido uma princesa. Ela não olhou que ela era uma mulher casada, tinha uma vida frutífera. E que humilhação, de uma hora para outra agora, eu tenho que estar me humilhando, pegando restos de espigas que caem. Não. Ela disse assim, se Noemi me mandou vir para cá, é porque existe uma proposta aqui para mim. Se Noemi me mandou vir ao campo, é porque tem algo de Deus para frutificar sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. E sabe por que esse domingo é um domingo de evolução? Porque Deus está dizendo para você, se eu trouxe você até aqui, é porque tem algo intelectualmente que precisa mudar na sua mentalidade. Deus só entrega chaves de territórios àqueles que aprenderam a lidar com as sobras. Deus! Sabe por quê? Ah, pastora, eu tenho condições de ser dono desse patrimônio. Deus está dizendo, primeiro aprenda a lidar com as espigas que caem. Porque se eu aprendo, irmãos,
a lidar com as espigas que caem, eu estou pronto para dominar qualquer território. Porque eu só posso valorizar os grandes contextos quando eu vivi os pequenos contextos. Quem lembra onde Davi estava quando Samuel chega até a casa de Jessé? Ele estava no campo. E o que Eliabe diz para Davi? Antes do confronto do gigante, volta lá para cuidar daquelas tuas poucas ovelhas. Davi não se torna rei de Israel? Ele não passa a comandar milhões de ovelhas? Logo depois não vemos mulheres aclamando, milhares e milhares. Davi matou milhares e milhares. Sabe por quê, irmãos? Quando o Espírito Santo de Deus te busca, é no contexto que você está no campo. Talvez você e algumas espigas, talvez você e algumas pequenas ovelhas, talvez você e aquela dificuldade que você está enfrentando. Mas sabe qual é o papel do Espírito Santo? É levar o Pai, se no meio da dificuldade você tem vivido a proposta da evolução. Sabe por que você está vivendo esse período de escassez? Sabe por que você está vivendo esse período de espigas? É Deus dizendo, porque enquanto você estiver dentro da proposta do Espírito, mas dentro da proposta do Espírito evoluindo, irmãos, os contextos de Satanás não tocarão no teu estado intelectual. Porque o que eu entendo no texto de Ruth? Todo mundo que vive num território, pegando espigas que caem, passam a ter uma blindagem emocional e espiritual. Sabe por que você está vivendo de detalhes? Sabe por que você está vivendo de contextos que caem? Sabe por que você não está vivendo a prosperidade que você acha que você tem que viver? Porque a tua mente ainda não evoluiu o suficiente para Deus entregar na tua mão o projeto que Ele tem projetado. Sabe por que você ainda está no campo comendo migalhas? E sabe por que você fica questionando a Deus? Deus está dizendo, você ainda não evoluiu. Enquanto você não evoluir, você vai ficar aí no campo pegando espigas. Porque a proposta de sair do campo para tomar posse do território é quando eu estou qualificado pela graça. E quem não está qualificado pela graça está em propósito de aprendizado. E é por isso que você está aí. Porque você ainda não entendeu que existe um contexto intelectual para que você saia do projeto das espigas. Pense comigo. Ruth andava com uma bolsinha, pegando algumas espigas que caíam. Depois ela se torna a esposa de Boaz. E ela passa a ser dona do território. Porque Boaz não tinha filhos. Era ela, Boaz e o menino que nasceu. Deus estava com um contexto pronto para Ruth. Mas para isso, Deus estava gerando estratégias. E ela precisava entender das estratégias de Noemi, para que ela pudesse tomar posse. E o que a palavra diz para nós? Ninguém vive uma grande proposta sem entender o propósito de posse. Primeiro eu preciso colocar os pés no projeto. Primeiro eu preciso entender as medidas do projeto. Primeiro eu preciso conhecer o produto da videira. Deus, qual era o produto da videira? Ruth, o produto da videira nas espigas, Ruth. É por isso que você foi colocada no campo, para viver a evolução da glória e da graça do reino de Deus. Mas tem gente que está no campo e está dizendo assim, eu não admito, eu era princesa na minha terra. Dentro do que eu estou vivendo tem que ter honra. E Deus está dizendo, enquanto você não aprender que quem libera a honra sou eu, tu vai ficar aí no campo comendo espigas. Que sobram. Ruth poderia dizer, mas eu vivia com meu marido, eu tinha uma vida familiar feliz, eu tinha um marido, eu tinha uma sogra, eu tinha um sogro, eu tinha uma família. E Deus está dizendo, mas agora é só você e Noemi. Levante-se, vá para o campo, colhe as espigas, porque eu tenho um projeto maior para você. Sabe por que o marido de Ruth morreu? Sabe por que o sogro de Ruth morreu? Porque o contexto de Ruth era muito maior do que aquilo que ela projetava. Então se cumpre a palavra que os planos de Deus são maiores que os nossos. Talvez você está com pastor, eu só queria 100 espigas por dia. Deus está dizendo, Ruth, eu quero dar para você o território completo. Bom dia, Cícero. Eu quero entregar nas tuas mãos o território completo. Para isso eu estou ensinando você a dar valor aos pequenos contextos. Irmãos, quer saber outro lugar onde a graça te alcança? No campo, quando você fica pegando pequenas espigas,
Você está se sentindo humilhado, né? Porque hoje você depende da água daqueles que bebem água. Mas Deus está dizendo, acorda, Ruth. Porque eu estou projetando um contexto muito maior para você. Sabe por que tu está pegando algumas pequenas espigas? Poderosamente, Maria. Porque eu tenho uma proposta muito maior para vós. Irmãos, Ruth não é o tipo de pessoa que vive contextualizada por sentimento. Ah, hoje eu tenho dinheiro, tô bem, amanhã não. Não. Ruth escuta a voz de Noemi. E quem era a voz de Noemi? A voz do Espírito Santo. Quem era Noemi no projeto? Noemi era o projeto que diversificava a mente de Ruth e dizia, Ruth, só continua dentro da proposta. Só olha para frente, não olha para trás, não volta e retroceda. Noemi era a voz do Espírito Santo, que fazia Ruth entender que ou ela pegava ali. Isso aí, bem-vindo, Cícero. Deus abençoe, seja bem-vindo, tá, querido? É um prazer ter você aqui. Ruth estava dizendo assim, mas no campo tem humilhação, tem sol. E Noemi falou, mas no campo tem a proposta. Noemi era a pessoa que lembrava Ruth que dentro daquele contexto havia uma proposta, mas era necessário Ruth obedecer. Se Ruth não obedece à voz de Noemi, ela teria se tornado mulher de Boaz? Quem é que pode me dizer, Linaldo, que a prosperidade do reino chega até você? Se ela não tivesse ouvido a voz de Noemi, ela teria chegado até o propósito? Porque ela olharia para o seu estado. Ah, eu fui uma princesa. Ah, eu fui próspera. Ah, eu vivi uma vida de produção. Agora estou aqui me humilhando. Prosperidade, que a bênção de Deus chega até você. Deus está dizendo para você o seguinte hoje aqui. Sabe por que tu está no campo? Porque eu estou gerando evolução. Tu precisa entender que o contexto está parado porque a tua mente paralisou no meio do caminho. Noemi fala, Ruth, vai ao pé de Boaz. Quem vai ao pé de alguém vai para se humilhar. Quem vai até o pé de alguém vai para o quê, irmãos? Para se humilhar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Ao invés de você ficar aí reclamando, se lamentando, se ensoberbecendo, Deus está dizendo assim, vai aos pés daquele que pode mudar a tua história. Deus! Noemi gera uma estratégia para Ruth e diz, Ruth, põe o teu perfume, põe a tua roupa e vai aos pés de Boaz. Ruth bota aquela roupa, se perfuma e ela se derrama aos pés de Boaz. Quando Boaz acorda, Ruth está aos seus pés. E ali Boaz toma uma decisão de que ele precisava fazer algo maior por Ruth. E Boaz casa-se com Ruth. Deus está dizendo, tem territórios na tua vida que vão mudar. Não é com reclamação. A paz do Senhor, bem-vindos. Não é com reclamação. Não é com dúvidas. Não é olhando para o estado que você estava interior. Mas é você aos pés do Senhor. E Deus dizendo para você, se humilhe. Se humilhe. Sabe por que tu está no campo? Sabe por que tu tem que estar aos pés de Boaz? Porque é tempo de humilhação. E quem está em tempo de humilhação não vai ser honrado em tempo de dores. Ah, mas eu quero ser honrado. Até para você ser honrado tem limite. Se Deus não estiver com você em tratamento de honra, tu vai viver em tratamento de humilhação enquanto tu não entender que enquanto tu não aprender a valorizar o campo e as espigas, tu não sai daí de onde você está. Ruth teve que ouvir Noemi e ir aos pés de Boaz, porque só cresce e evolui quem entende de humilhação. Sabe por que você ainda não evoluiu? Porque você quer viver honra. E a honra que você vai viver não vem da mão de homens e mulheres, mas ela tem que vir das mãos de Deus. E para isso tu precisa entender que o contexto hoje é carregar as espigas que estão caindo nas suas mãos e se humilhar aos pés de Boaz. E quem é que representa Boaz? O próprio Deus. Bom dia. Deus está dizendo, tu só vai viver a evolução quando tu se humilhar diante dos meus pés. Quando tu se lançar aos meus pés e dizer, Deus, eu não quero viver a honra da mão de homens e mulheres, não. Mas eu quero ser honrado pela tua proposta. Deus! Quanto mais você pede honra, mais humilhado você tem vivido. Maria, prosperidade aos semeadores, aos patrocinadores, aos curtidores.
você tem se frustrado? Você tem olhado e tem dito, eu não estou vivendo a honra que mereço. Aí Deus está dizendo, claro, você não entendeu a minha proposta. Você está no campo da humilhação e quer viver honra. Por isso que você está estagnado. E Deus está dizendo para você hoje, não é tempo de honra, é tempo de humilhação. A honra quem libera sou eu. Porque depois de toda a proposta de humilhação gerada por Deus, aí sim, irmãos, virá um tempo de honra para a tua história. E você hoje está no campo pegando algumas espigas. Deus está dizendo, se humilha um pouquinho mais aos pés de Boaz. Se lança um pouquinho mais aos pés de Boaz. Vai até o contexto da humilhação, porque, irmãos, deixa eu liberar uma chave profética aqui para você. É no contexto da humilhação que tu volta com territórios. Eu vou dizer de novo, se é que você entende de palavra profética, é no contexto da humilhação que você volta com o território que precisa. Posso ir um pouquinho mais além? O território que tu precisa não é pedindo honra, não é querendo que alguém te honre. Isso aí tá por fora, irmãos. Enquanto tu esperar que alguém te honre, tu vai viver na humilhação. Porque o primeiro princípio de honra é de Deus. E é Deus quem usa as pessoas para nos honrarem. Deus poderoso, sejam bem-vindos. Quem não seguiu a pastora, siga. Prosperidade a todos os presentes da festa hoje, tá? É metanoia, evolução mental e intelectual. Sabe por que você está se humilhando aos pés de alguém dizendo me honra? Eu vou dizer a você, porque tu não entendeu que quem anda com Deus não precisa pedir honra a ninguém. Eu vou dizer a você de novo, quem está aos pés de Boaz não precisa estar no campo pedindo ao trabalhador honra, porque o próprio Deus leva você ao limite da honra. Mas enquanto tu ficar no pé do trabalhador dizendo, me dá uma espiga, me honra, vivendo de migalhas, pois eu vou contextualizar esse texto aqui agora. Ruth sai de alguém que mendigava espigas para ser dona do território quando ela aprendeu que o limite da honra vinha quando ela ia para os pés de Boaz. Deus está dizendo assim para alguém, ó, enquanto tu fica ao pé de alguém se humilhando, dizendo me honra, me honra, me honra, a honra do Eterno está deixando de estar sobre tua cabeça. Ai, Deus poderoso, grandioso. Eu vou dizer de novo, enquanto você está aos pés de alguém dizendo me honra, eu só quero que você me honre, eu só quero que você me valorize, Deus está dizendo, é por isso que você não é honrado, é por isso que você não é honrada, porque enquanto tu vive aos pés de alguém, tu deixa de estar aos pés de Boaz. E quem não anda aos pés de Boaz não vive a honra do Espírito Santo. Deus está dizendo, pare de se humilhar aos pés dos outros. Se humilhe diante de mim. Abra mão de qualquer contexto. O problema é que tu retrocede. E tu fala, eu quero ser honrado pelos meus filhos, eu quero ser honrado pela minha mulher, eu quero ser honrado pelo meu marido. Por que meu marido não enxerga que tem que me honrar? Porque a honra que tu precisa não vem dele, a honra que tu precisa vem de Deus. E se Ruth não tivesse ouvido a voz de Noemi, ela estava no campo até hoje pegando espigas. Escute outra chave que eu quero liberar. Sabe por que tem gente aqui comendo espigas? O resto das espigas que caem? Porque não querem viver a evolução, porque não querem viver a proposta de Deus. Porque para eu evoluir eu preciso ser humilhado. E Deus está dizendo, não é aos pés de ninguém que você vai viver honra, mas é aos meus pés. Não é aos pés de ninguém se humilhando que você vai chegar onde precisa, mas é aos meus pés. Não adianta você ficar em alguém aí, me honra, honra, porque ninguém vai te honrar. Porque você está sendo desonrado pelo céu para ser honrado. Pastora, Deus desonra alguém? Claro, se você precisa ser tratado. Irmãos, a área que você está sendo afetado é a área que você vai ser mais adoecido. Escute bem o que a pastora está dizendo. Sabe por que você está aí num território se humilhando para alguém? E esse alguém não corresponde às suas expectativas? Deus está dizendo, é princípio de humilhação. Só que essa humilhação tem que estar aos meus pés. Você tem que estar aos meus pés se humilhando. Não é alguém pedindo honra, 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 porque não vai chegar. Porque o próprio Deus impede a honra de chegar, enquanto tu não aprender que é aos pés dele que você vai viver a honra. Então Deus está querendo ministrar na sua mente hoje aqui. Pare de se humilhar aos pés dos servidores que estão no campo. Se a proposta de Deus é o seguinte para você, Ruth poderia ter ficado lá no campo implorando espiga daqueles que trabalhavam, mas ela contextualizou o projeto. Ela disse assim, Deus,
Noemi falou para eu pegar as espigas que caiu. Pois eu vou pegar as espigas que caiu. Eu não vou ficar me humilhando aos pés de ninguém, não. Eu vou aos pés de Boaz. E o que é que Noemi fala para Ruth? Ruth, faz o seguinte, bota teu melhor perfume e tua melhor roupa. Deita aos pés de Boaz. Deus está dizendo para você, Ruth, deite aos meus pés. Se humilhe diante dos meus pés, porque a honra que tu precisa vai vir nas minhas mãos. Aquilo que tu precisa. Tem uma pessoa que disse para Deus aqui essa semana, ó. Olha bem o que tu disse para mim aqui essa semana. Para mim não, para Deus. Mas o Espírito me disse assim: Deus, eu quero ter um salário que venha das tuas mãos. Quem foi que disse isso? Eu quero ter um salário que venha das tuas mãos. Quem disse isso? Que disse assim, olha, eu quero viver um salário que venha das tuas mãos. Deus está assinando embaixo, tá? Porque, irmão, Deus se agrada de quem olha para o campo e não diz assim, eu dependo do trabalhador para jogar espigas, não. Deus se agrada de quem fala para ele, Deus, a honra que eu preciso vai vir das tuas mãos. E se o Senhor está no negócio, vai acontecer do jeito que o Senhor quer, não do jeito que alguém quer. Sabe por quê? O diabo, ele muda a tua mente e diz assim, se humilha aos pés dos servidores. Como é que tu vai viver com 3 espigas? Aí Deus pega aquelas 3 espigas, frutifica aquelas espigas e faz você viver. Aí Deus está dizendo, pare de pedir honra aos pés de alguém. Vai pro joelho e peça que eu libere a honra que tu precisa. Deus! Em outras palavras, irmãos, enquanto Ruth entendeu os comandos de Noemi, que foram os comandos liberados, exalados pela glória e pelo Espírito Santo de Deus, tudo que Ruth colocou as mãos foi bem sucedido. Mas se Ruth tivesse olhado para trás e dito, eu era uma princesa, como que pode eu ficar aqui pegando espigas depois de eu ter sido uma princesa moabita? Deus está dizendo, é no meio da humilhação que eu te honro. É no meio das poucas espigas que eu faço a coisa acontecer. Eu vou dizer de novo, Deus está mandando dizer para alguém aqui, pare de ficar aos pés de alguém pedindo honra. Aprenda que enquanto você ficar se humilhando pedindo honra a alguém, a honra não chega. Aprenda a ir para os meus pés, porque quem te honra sou eu. Meu Deus! Ruth calou a boca. Vou dizer de novo, Ruth calou a boca, foi pro campo e aquilo que caía ela pegava com louvor. Tá entendendo? Olha o que tá acontecendo aqui, ó. Você tá de boca calada aí, o que tá caindo aqui da graça você tá pegando. Vamos liberar mais uma chave profética aqui pra você? Ó, você cala a boca e aquilo que o Espírito tá liberando pra você, você tá o quê? Contextualizando como proposta de metanoia, evolução intelectual, material, emocional. E sabe qual é o território que Satanás está perdendo? O território da tua mente. Porque se tu chegou aqui dizendo, olha, eu quero ser honrado por alguém, e alguém não te honra, vai aos pés de Boaz. E quem é que representa Boaz? Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus veio da linhagem de Ruth e Boaz. Deixa eu te liberar outra chave profética. Quem é que era a representatividade de Boaz? Jesus vem da linhagem de Boaz e Ruth. Tá entendendo o mistério? Jesus vem da linhagem de Boaz e Ruth. Se você for ver a genealogia de Jesus, ele vem da trajetória de Boaz e Ruth. Mas aí, para Jesus nascer, alguém teve que se humilhar no campo. Alguém teve que colher espigas. Alguém teve que entender o contexto. E Deus está dizendo para você esta manhã, é tempo de entender o porquê que as espigas estão sendo reveladas. Deus está entregando um projeto nas tuas mãos. E não ia adiantar nada, irmãos. Ia adiantar Ruth ficar no campo contando história triste? Dizendo, eu fui uma rainha moabita, sou enlutada, meu marido morreu. Alguém pode me ajudar com espigas? Ruth calou a boca, escutou a voz de Noemi e disse, quer saber? As espigas que caírem eu vou ficar ligada. O que cair eu pego. O que cair eu vou levar para casa. Aquilo que cair eu vou levar para casa.
E ali a honra de Deus aconteceu. Porque a honra de Deus chega através da obediência. Não é através da autossuficiência, vou dizer de novo, mas é através da obediência. Ruth teve que calar a boca. Teve que entender das espigas que caíam. Teve que aprender a valorizar. Deixa eu dizer uma coisa. Se Ruth tivesse ido aos trabalhadores e tivesse dizendo, hoje eu voltei com 30 espigas, não era o contexto de Deus. Deus estava querendo tratar Ruth no campo. Ruth precisou ser tratada para ela poder entender que o contexto das poucas espigas haveria a proposta da multiplicação que Deus tinha preparado para ela, porque depois ela vira dona do território. E Deus está dizendo, tem gente aqui que tem potencial para ser dono de território, mas eu estou ensinando a aprender a valorizar as espigas. A matemática de Deus, irmãos, não funciona como a nossa. Nós queremos viver a honra da mão de homens e mulheres o tempo todo. Honra, 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 honra. E Deus está dizendo, a honra que tu precisa vem da minha mão. Sabe por quê, irmãos? Se alguém te desonra, esse alguém vai tratar com Deus, não é contigo. Vou dizer de novo, para você que fica aos pés de alguém pedindo honra. Eu vou liberar essa palavra de novo para você entender. Deus trata com alguém para esta pessoa aprender a te dar honra. Não é você pedindo que alguém vai te honrar. Não é desse jeito que funciona. As coisas de Deus não funcionam assim. Quem trabalha é Deus. Quem movimenta o estado intelectual de alguém é Deus. Quem amadurece alguém é Deus, não é nós. Não somos nós. E Deus está dizendo para você hoje aqui, pare de ficar aos pés de qualquer um no campo. Vá aos pés de Boaz. Porque quem pode mudar o teu contexto é Boaz. Quem pode assinar as terras e liberar patrimônios para você é Boaz. E era o que acontecia com Ruth. Ruth já estava no campo, vivendo de migalhas. Quem poderia entender que Ruth seria dona do território? Havia um projeto de Deus que foi entregue nas mãos de Noemi. Mas Ruth precisava ser tratada. Porque, irmãos, no contexto, Ruth precisava ouvir e falar menos. Ela precisava estar dentro do terreno, espírito de oração, entendendo o que estava acontecendo ali. E Deus está dizendo, Ruth, eu estou te tratando nas pequenas migalhas para poder te entregar patrimônios e territórios. É tão forte, irmãos, porque ela só comia daquilo que caía. Tem gente aqui que está vivendo uma batalha financeira tão grande que só está comendo daquilo que cai. E sabe aquilo que cai? O que caía do céu em tempos de deserto? Quem lembra qual era a proposta de Deus para o povo? No tempo que o povo estava no deserto, o que caía do céu toda noite? O maná. Ruth, come das espigas que caem. Leva para casa as espigas que caem. Não adianta que em tempos de medidas você vai comer o maná e as espigas que caíram. Para depois você tomar posse da terra prometida que mana leite e mel. Deus está dizendo aqui, enquanto você tiver que ser tratado, não adianta você ficar pedindo honra para ninguém. O único pé que você pode ir é o meu. Sabe por que tem muita gente aqui adoecendo? Porque quer viver honra. E em tempos que não são de honra, as pessoas que têm que te honrar vão te desonrar. É isso que você não entendeu ainda. Quem tem que te honrar vai te desonrar, porque você está sendo tratado. Não é o diabo que está usando alguém para te desonrar, não, irmãos. É o próprio Deus. Deus está dizendo, sabe por que alguém está te desonrando? Porque eu estou tratando você, para você aprender a ter os limites da graça. Oh, glória a Deus, como é bom carregar os limites da graça, irmãos. Eu entrei aqui de manhã aqui, no meu estúdio e disse, Deus, obrigada. Porque se não fossem as lutas e as humilhações, eu não teria condições de ajudar ninguém. Foram os contextos da graça que me trouxeram até aqui.
E eu quero ministrar no teu coração essa manhã. Você chegou até aqui dizendo: Deus, eu estou muito triste porque alguém está me desonrando. Eu estou muito triste porque eu fico pedindo honra a alguém que me humilha, que me pisa. E Deus está dizendo: porque você está no caminho errado. Em tempos de campo, é tempo de colher as espigas que caem. Mas é tempo de estar aos pés de Boaz e não aos pés dos outros. Então Deus está dizendo: toda dor que você carrega, coloca aos meus pés. Toda dificuldade que você vive, põe aos meus pés. Toda batalha financeira, emocional, material que você vive, vá para os meus pés. Pare de ficar querendo discutir e conversar com alguém e dizer: por que essa pessoa não entende que tem que me honrar? Será que ela não está entendendo óbvio? Não está entendendo óbvio. Sabe por quê? Porque o tratamento não está sobre ela, está sobre você. Deus está querendo tratar a tua essência. Entenda bem outra chave que está sendo liberada aqui essa manhã. Deus está querendo tratar a tua essência. E enquanto Deus tiver que tratar a tua essência, se você não entender que quem tem que evoluir é você, você não vai sair do campo. O campo da humilhação e da dificuldade. O campo que cai em poucas espigas. E nessa manhã, irmãos, dentro dessa palavra poderosa que Deus projetou e preparou para nós, qual é o contexto final dessa trajetória? Prosperidade, Thiago. É Deus dizendo para você: ao invés de você aos pés de homens e mulheres, ao invés de você querer exigir algo de alguém, vá aos meus pés. Se lance no campo e diga assim: Deus, eu tenho poucas espigas, mas quer saber de uma coisa? Eu não vou mais ficar me humilhando aos pés de ninguém, aos teus pés que eu vou me humilhar. É diante do Senhor que eu vou colocar a minha cara no pó. É diante da tua presença que eu vou me humilhar, que eu vou me derramar. Eu não vou ficar aos pés de alguém dizendo: me honra, me honra, me honra. É aos pés do Senhor que eu vou estar. É diante daquele que tem o poder de projetar. É diante daquele que tem o poder de abrir portas. É diante daquele que tem o poder de mudar quadros. É diante daquele que tem o poder de mudar a minha história. Sabe qual é a outra parte do campo também? Você fica no campo dizendo: bem-vindo, gente. Por que eu estou vivendo isso, Deus? Por que eu estou passando por aquilo, Deus? Por que eu estou vivendo tanta dificuldade? Deus está dizendo: porque tu ainda está se humilhando aos pés dos outros. Se humilha aos meus pés. Porque quem tem um contexto da evolução profética que tu precisa sou eu. Amém, irmãos? Quem recebe esta palavra esta manhã? Você ficar no campo dizendo: pastora, por que meu filho não me valoriza? Por que a minha filha não me valoriza? Por que meu marido não me valoriza? Por que minha esposa não me valoriza? E você fica ali se humilhando, querendo entender por que aquela pessoa não te dá o devido valor. Aí Deus está dizendo: você está jogando fora a proposta. Olhe para mim, vá aos meus pés, porque o projeto que tu precisa está na minha mão, não está na mão do teu marido. Eu vou dizer de novo: o projeto que você precisa não está nas mãos do teu marido, está nas mãos daquele que tem o poder de executar qualquer projeto. Mas enquanto tu ficou aos pés do teu marido ou mulher, bom dia, implorando honra, você vai quebrando o projeto de Deus. Porque se tu tá no campo pegando espigas, é porque você tem que estar aí pegando espigas. Porque tem uma proposta de evolução de Deus muito maior. Mas você só vai entender quando você estiver aos pés de Deus. O que aconteceu com Ruth? Quando Noemi manda ela aos pés de Boaz, que ela acorda, que Boaz entende que ela dormiu aos pés, Boaz diz assim: eu preciso honrar a Ruth. Eu preciso fazer algo para essa mulher. E Boaz faz o quê? Casa com Ruth. Ia adiantar ela ficar no campo implorando honra aos funcionários? Não ia adiantar. Então Deus está dizendo: pare de ficar se humilhando
implorando honra a alguém. Você tem que ir aos meus pés, porque quem pode entregar o projeto que tu precisa nas tuas mãos sou eu. Amém, irmãos? Quem trouxe a caneta? Quem trouxe a caneta e o propósito do vale? Irmãos, isso aqui é para quem tem fé, tá? Você vai pegar uma caneta que você tem aí e o vale também. Você vai pegar uma caneta que nós vamos orar, tá? Essa caneta aqui, ela tem que estar em grandes projetos, tá? Projeto de evolução, projeto de emprego. Grandes portas serão abertas através dessa caneta. E você vai viver o contexto da honra, da glória, da graça e do poder de Deus. Levante essa caneta para o alto. Deus, Tu és um Deus zeloso, poderoso, engrandecido. Senhor, eu sei que muitos de nós aqui estamos no campo. Algumas migalhas estão caindo para nós. Mas, Senhor, quer saber? Eu quero viver todas as migalhas que venham de Ti. Mas eu quero comer migalhas que caiam da mão dos outros. Eu quero comer as migalhas que caem das Tuas mãos. Senhor, aonde nós entrarmos, esta caneta será um pedaço do projeto, um pedaço do processo do céu, um pedaço da evolução profética que tem de acontecer para nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te exaltamos, Te glorificamos e engrandecemos o Teu nome. E eu quero consagrar esta caneta como parte do projeto de Deus para nós, como parte da evolução profética de Deus para nós, como aquilo que viveremos e as grandes propostas que assinaremos, para que o nome do Senhor seja engrandecido, glorificado e exaltado. Amém? Quem está com o vale? Irmãos, o que vai acontecer? Quando eu orar, você vai pegar esse papel, vai queimar ele. O papel, você vai queimar o papel. E este sal, você vai jogar na pia da cozinha, tá? Vai deixar esse sal ir embora, amém? Representando o vale. E no momento que você estiver queimando o papel, jogando o sal, você vai estar dizendo: o meu vale cai por terra hoje. O meu vale acaba hoje. O meu vale acaba hoje. Você sabe o que você pediu. Tem 3 pessoas que escreveram no papel que querem evoluir como empreendedoras, tá? 3 pessoas que escreveram no papel que quer viver uma evolução como empreendedores. Deus está assinando esses 3 contextos aqui essa manhã, tá? Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pela autoridade profética que há no Teu nome, nós queremos entregar o propósito diante de Ti. Nós queremos colocar diante das Tuas mãos, Senhor, aquilo que foi apresentado. Senhor dos Exércitos, entra nesta manhã com o Teu poder, graça e autoridade. Eu apresento cada pedido dentro deste vale. Eu entrego cada pedido dentro deste vale, para que haja frutificação de honra, de glória e de graça a cada um daqueles que estão aqui. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que as Tuas mãos poderosas estejam conosco e que nós possamos frutificar dentro do vale. E eu quero declarar em nome de Jesus que os vales esta manhã estão sendo encerrados, para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado e engrandecido, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem encerra comigo o propósito do vale? Lucrécia, propósito da evolução, do papiro. Amém? Todos os contextos hoje são propósitos de evolução. Irmãos, eu queria pedir a vocês para me seguirem lá no Instagram, tá? No Instagram novo, porque meu Instagram com 30 mil seguidores caiu. E eu tô com, acho que tá com 7 mil e pouco lá, se eu não me engano. Estamos
Vamos crescendo lá de novo. Eu peço que você me siga lá, tá? @pra.daniele com 2 L's Barreto. @pra.daniele com 2 L's Barreto. É a mesma rede para o Kawaii, pro YouTube. Amém? Lá na Spotify também. Para você que gosta de ouvir as minhas mensagens, tem lá no YouTube, no @pra.daniele Barreto. E o mesmo arroba para Spotify, para Deezer, para Amazon. Tá bom? Que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês. E você que gosta das minhas mensagens e quer comprar um dos meus livros, tá? Você vai lá no Clube dos Autores, vai colocar Daniele com 2 L's Barreto. Daniele com 2 L's Barreto. Lá no Clube dos Autores, e vai aparecer os nossos livros de libertação, para que você viva uma evolução intelectual, patrimonial e emocional da honra, da glória, do poder e da exaltação de Deus. Se você ainda não seguiu este canal, siga, por favor, para que o Espírito Santo de Deus esteja sobre você. Amém, irmãos? Irmãos, que Deus abençoe. Vamos acabar um pouquinho mais cedo. Que o poder da graça esteja com vocês. Que vocês vivam uma evolução profética. Que vocês tenham um domingo maravilhoso, poderoso. E que o Espírito Santo de Deus esteja com todos nós esta manhã. Amém? Um beijo grande para todos vocês. Que Deus abençoe, frutifique e evolua cada um dentro daquilo que precisa ser evoluído. Para que o nome do Senhor seja exaltado, engrandecido e glorificado. Tchau, tchau. Até amanhã. Em nome de Jesus. Beijo grande.